E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ele começa com o surgimento do botão do share na rede social, depois com o algoritmo que prioriza viralização. O que viraliza? Aquele negócio que mexe com o seu fígado. Então, a rede ela foi construída de um jeito que ela está destruindo a convivência social. E isso não é qualquer coisa, porque nós inventamos umas máquinas e a gente vive dentro dessas máquinas, e essas máquinas funcionam com regras próprias que estão focadas num ganho econômico dessas empresas, dessas estruturas de negócio, e ok, tem que ganhar, mas espera aí, a que custo? Com que consequência? Com que efeito? A gente nunca pensou nesse efeito desse negócio. Essas empresas hoje, elas têm mais poder que estados e nações inteiras. Sem dúvida. Porque elas transcendem Consegue todas as influenciar fronteiras. qualquer coisa, né? Qualquer pessoa no mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer fronteira. E, rompe as fronteiras, impõe as suas regras, funciona do jeito que quer e ninguém consegue mais conter elas. E a gente não pode sequer ter uma conversa sobre isso. Porque, assim, se torna um negócio absurdo. Né? Você quer censurar? Não, mas a gente tem que conversar, que tem que ter regras de convivência. Como existem regras de convivência de eu chegar aqui e falar boa noite para você te cumprimentar. Onde você aprendeu isso? Anos de convivência com a sua família, com seus pais, com a sociedade. Então, existem etiquetas de convivência para a gente estar no mundo digital. E isso não acontece mais. E nós precisamos codificar isso se as pessoas não conseguem fazer isso voluntariamente. E uma coisa que eu sempre sempre valer falo para todo mundo. Isso, e uma coisa que eu sempre falo, Igor, e acho que talvez o Oliver já tenha me ouvido falar disso. Não tem cabimento a gente permitir que as pessoas possam entrar numa rede social sem elas serem reais. Você pode entrar num avião com um documento fácil? Você pode entrar num país com um documento fácil? Puta, eu não pensei profundamente sobre isso, mas eu tendo a concordar, cara. Pô, Mas... como que você não vai poder... Você pode inventar que você é uma pessoa que você não é. Nada sério que você faz na sua vida pode ser feito você se passando por outra pessoa. Não pode, porque raios você pode ter um perfil num negócio que você convive com o mundo inteiro e você é uma mentira, você é fake, você não é o nome que você tá lá, não é a sua cara. Isso só facilita você ter comportamentos erráticos, corajosos, estridentes, malucos. Não é você. Não tem consequência no dia seguinte. Você não vai falar certas coisas e sair na rua batendo nas pessoas ou xingando todo mundo. Porque, cara, é seu vizinho, você vai ter que ver ele todo dia. Agora, se você é você e você tem que ser você na porcaria da rede... Você precisa, a gente precisa ter uma regra. Por que raios nós não inventamos uma identidade digital? Acabou. Você só cria o perfil. Vai ter gente que vai falsificar a sua identidade digital e vai fazer o perfil falso? Vai ter. Mas aí é uma minoria. Não é essa loucura que é hoje. Quantos milhões de perfis falsos existem no mundo? É que tem uma coisa muito interessante. Às vezes, eu não consigo acompanhar e você, imagino, também não, porque você recebe comentários. Às vezes eu respondo a comentários, alguém manda assim, seu... fascista ou comunista, né? Os dois, assim, safado. E às vezes eu respondo e falo, poxa, obrigado pelo comentário, eu queria entender melhor. E geralmente a pessoa depois, nossa, você respondeu, que legal. E aí a gente conversa normalmente. A pessoa nem se... Você, eu acho que já passou por isso. Então, claro, o anonimato permite você exagerar na dose e acabar ameaçando as pessoas, etc., sem medo da repercussão que isso possa ter. E, de novo, assim, eu às vezes propositalmente respondo a coisas totalmente absurdas e, na grande maioria das vezes, a pessoa depois fala, poxa, desculpa, na verdade eu não quis dizer isso, é um tema que me interessa. Porque ela não falaria isso ao vivo. Exato, sim. Mas aí no diálogo digital, ela começa assim a interação, entendeu? É a primeira interação. Isso, né? tipo a primeira chute na cabeça. Tipo, chegar te chutando. Aí você fala assim, mas por quê? Eu só acho que... seria interessante testar isso num espaço... Teria que testar isso, se aquilo faz diferença. Você está falando de um CPF digital. Isso. Tá. A questão é que muitas ameaças vêm de pessoas reais. Não tem problema nenhum em você ter uma identidade. Não, eu não tô dizendo que não seja assim. Eu só estou dizendo, conversando com pessoas que recebem muita ameaça,
nem sempre é uma pessoa desconhecida. Também tem gente real assim, mas te é que escreve... o nível da loucura tá tão grande que é normal até você ser real e fazer aquilo, porque você acha que não vai ter consequência nenhuma. Exato. Então... Porque é uma terra de ninguém, assim, numa escala muito exagerada. Sim. E assim, não sou eu que tô falando isso. Tipo, grandes pensadores estão analisando isso. O Harari, por exemplo. O próprio Elon Musk, ele queria dar um verificadinho pra todo mundo não, colocar o Harari virou e falou assim, desculpa, assim, documento. a maneira como essas máquinas foram construídas e estão sendo geridas, os impactos que elas estão tendo na sociedade são tão gigantescos que a gente não está prestando atenção. E daqui 10 anos nós vamos olhar e vamos falar assim, mas que momento que começou a acontecer isso e a gente não Como é que a gente deu esse mole? Como é que a gente deixou que é um processo isso chegar nesse lento, ponto? né? Eu concordo, isso. sim. Então, assim, isso é uma discussão muito séria que a gente tem que ter. E, assim, nem entendo por que não teve um clique e pronto. Eu acho entendeu? que... Porque a hora que vim num lugar, é uma reação em cadeia no mundo inteiro. É que tem alguns países onde a não identificação também pode trazer ganhos. Por exemplo, onde a perseguição política, você pode... se você é um dissidente que precisa colocar o seu CPF, obviamente a sua chance de se mobilizar contra o mas governo... aí esses países é Irã, China, Rússia... Sim, mas são muitos. Só que nesses lugares você pode colocar não CPF ou colocar CPF que o cara vai te achar de qualquer jeito. Porque o governo tem controle absolutamente total e ele tem uma polícia específica para fazer isso. Que a gente vive hoje. Isso, e o governo tá indo atrás de você. Ele tem polícias específicas. Por exemplo, sei lá, fazendo um parênteses aqui, o que está acontecendo no Irã. Né? A polícia da moralidade, que fiscaliza qual é a roupa que as mulheres usam. E essa polícia fiscaliza e vai atrás para prender, massacrar, assassinar, matar pessoas que não estão se vestindo daquele jeito. Então, eu não acho que nesses exemplos, no final funciona, porque nós estamos falando de... Esses lugares já são tão extremos que eu não acho que essa... Tá. Mas, por exemplo, as redes sociais ajudaram a derrubar, por exemplo, regimes durante a Primavera Árabe, que acabou não consolidando a ordem democrática nesses países, mas eu acho que se você tem que se registrar em um país, obviamente, com controle ou sem liberdade de expressão... Aquilo... É que assim, tipo, você se registrar ou não num país com essa realidade é ínfimo perto dos outros milhões de problemas que você já vive por estar naquele país, entendeu? Mas por nada exemplo, do que você vai fazer funciona. Mas as críticas que nascem agora na Rússia contra a condução da guerra são muitas pessoas que não se identificam, obviamente, por medo de represália. Então, eu só estou dizendo que eu concordo que seria interessante fazer um grande experimento. Democracias. Nós estamos falando de sociedades democráticas. Né? Eu não acho que China, Rússia, Irã, Coreia do Norte são exemplos... permitiriam algo nesse sentido. São exemplos assim que, tipo, eles não precisam da gente chegar à conclusão que nós precisamos ter essa regra. Sim. Ele já impõe outras regras muito mais severas do que essa para você ter uma internet. Tipo, ele já sabe, já tem meu aplicativo. Você vai usar o aplicativo que minha censura rede. qual a informação que vai ter. Os chineses não sabiam que existiu Primavera Árabe, não sabem que a guerra na Ucrânia é de um jeito que eles acham que é. Enfim, as coisas que eles sabem é totalmente diferente. Do jeito que o governo quer que então tanto faz, né? Para esses casos nem cabe sempre, isso, assim, eu acho. Inicialmente, eu mantenho, por causa do meu trabalho sobre BRICS, né? Eu ao longo da última década fui muitas vezes para Moscou e o que eu sempre acho muito legal é buscar um diálogo e manter um diálogo com algumas pessoas fora da bolha, seja acadêmica ou de governo. Então, os poucos contatos que eu tenho, assim, gente que às vezes eu conhecia assim com amigos, num restaurante, sei lá, eu acabei mantendo contato e o cara é, sei lá, um cara que trabalha em TI, sei lá, em São Petersburgo, por exemplo. Essas pessoas é realmente impressionante. Até maio, junho, alguns não sabiam mesmo o que estava acontecendo na Ucrânia. Mas que interessante. Porque o governo conseguiu blindar eles. Mas desde julho, agosto, hoje todo mundo sabe. Tá. Então, eu acho que nem todos os países autoritários têm esse controle, né? Ou conseguem manter esse controle por um longo período. Alguns têm, assim. Mas eu acho que essa questão da polarização, ela afeta a todos e a gente precisa fazer um esforço permanente para dialogar com pessoas que estão fora da bolha e quem se alimenta do ponto de vista
de notícias, etc., pelos grupos no WhatsApp, acaba atrofiando assim, essa capacidade de ouvir o outro. Os grupos do WhatsApp e as redes sociais. A gente precisa de regras, de algoritmos que privilegiem outras coisas claro. além do que viraliza. E a gente já sabe que o que viraliza é muito mais fígado e tragédia do que, tipo assim, ai, a vida é bela e deixa eu ouvir uma ideia diferente com ponderação de uma coisa que eu não imaginava e respeitar essa opinião diferente. Mas isso eu vejo a longo prazo como o maior desafio das democracias hoje, a não ser que é possível a gente superar isso. A gente vai passar por um processo em que o outro lado será desumanizado, visto como inimigo da pátria, como... e assim que as democracias morrem, como um literalmente. grupo que é contra... escreveram, tipo, a democracia vai morrer a hora que você considerar o seu adversário o seu inimigo. E que vencer a eleição é matar o inimigo. E eu tenho visto esse discurso nas eleições, hein? Você deve receber qualquer coisa de gente achando que... Enfim, né? Você o tempo sabe... inteiro, sem parar. Que você como é comunista, fascista. E bolsonarista também, e petista, e o que você quiser, cara. Eu sou até anarcocapitalista, sou tudo.